mais apropriada linguagem deles. Se você é visitante, está com alguma criança aí, quiser nos confiar seus filhos, eles vão descer e vão ouvir um culto agora próprio para eles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, receba agora, Senhor, esses pequeninos aqui, através dos professores do nosso departamento infantil, que o Senhor possa estar inspirando, Senhor, o Teu Espírito, inspirando esses professores, a levar a eles, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, de forma apropriada e adequada à idade que eles têm, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando desde já esses corações, essas vidas aqui, que o Senhor esteja incutindo, Senhor, na mente e no coração dessas crianças, desde já, o amor por Ti, Senhor, o amor pela Tua igreja espalhada por toda a terra e o amor por esta igreja específica, Senhor, por essa comunidade que se reúne aqui sob o nome de Igreja Presbiteriana Nacional. Abençoa esses jovens, Senhor, abençoa essas futuras lideranças que estão aqui e que o Senhor possa estar levando ao coração e à mente deles a mensagem que o Senhor deseja e encaminhando a vida deles, Senhor, tomando conta, abençoando suas vidas, abençoando o seu crescimento, tanto físico quanto espiritual, abençoando as famílias, Senhor, levando paz e harmonia a todos. Nós te agradecemos e te oramos, Senhor, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar toda a igreja, os visitantes, aqueles que estão conosco, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É ruim ver a igreja assim vazia, mas pode ter certeza que os crentes não estão no carnaval. Muitos nos acampamentos, como o reverendo já disse, e outros viajando, e os que estão de feriado, depois eu puxo a orelha deles. Deviam estar aqui. E é uma alegria poder louvar o Senhor, cantar esses cânticos que falam da grandeza, do poder de Deus, da soberania de Deus, porque o texto da palavra hoje, meus irmãos, ele nos direciona exatamente para a soberania e a suficiência de Deus na nossa vida. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 até o verso 12. Efésios 6, 10 a 12. Sentados, como os irmãos se encontram, com reverência, vamos ler a uma só voz esses versículos da palavra do Senhor. Leiamos todos, queridos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra. Meus irmãos, eu
fico observando muitas coisas que têm acontecido nas igrejas, em diversas igrejas, em algumas que se dizem igrejas, e fico preocupado com alguns rituais que estão sendo realizados por aí. São sessões de descarrego, são momentos onde aquele que dirige, com o objetivo de fazer talvez um show em relação à presença do diabo ali, a presença de demônios, e acabam criando assim uma atmosfera de deboche também, em relação ao inimigo que está ali presente, com certeza. E esse descaso para com as coisas que dizem respeito a demônios, ao inferno, ao diabo, é realmente preocupante, meus irmãos, muito preocupante, porque tem criado na mente das pessoas uma imagem do ridículo. Muitas vezes as pessoas já não levam a sério mais, porque, desculpa a expressão, é tão ridículo que muitas vezes as pessoas olham e já não se preocupam mais com uma situação dessa natureza que sabemos, pela palavra de Deus, ser verdadeira. Outra questão muito complicada, isso dentro da igreja reformada, nossas igrejas presbiterianas também, há uma ideia, assim, uma convicção reformada, realmente, de que o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Que nós não ficamos preocupados com o diabo porque pregamos a soberania de Deus. E com isso também, o crente, ele já não se preocupa em buscar um discernimento espiritual para identificar o que é na sua vida uma opressão maligna, o que é um dardo inflamado do maligno, e levamos a vida assim, tranquilos, como se tudo fosse normal, vivemos num mundo normal e entramos na filosofia do mundo e não percebemos nessa vida cristã que levamos, não percebemos nunca que o diabo está ao nosso redor, como o apóstolo Pedro nos garantiu, ao nosso redor, rugindo como um leão, tentando nos devorar. Os textos bíblicos são tão contundentes, só que quando nós tratamos desse assunto, nós tratamos com tanta tranquilidade, que parece que há uma incoerência entre o que nós estamos vivendo hoje e o que a palavra de Deus está nos alertando. E esse texto aqui, meus irmãos, é muito claro e devemos analisar esse texto com cuidado, com carinho e com muita submissão, com muita humildade também. Ninguém se preocupa mais com as hostes malignas, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz da seguinte maneira: a vida cristã não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Não vivemos em uma redoma de vidro e nem em uma estufa espiritual. Vivemos sim em um campo minado pelo inimigo. Uma arena de lutas renhidas, de combates sem tréguas. Uma luta mundial, espiritual e contínua. E ele termina e diz: não existe acordo de paz. E só existem duas categorias: os que estão alistados no exército de Deus e os que estão no exército do diabo. Então, meus irmãos, nós não podemos subestimar o inimigo. Fala-se do diabo hoje como se ele fosse um mito ou uma lenda. O diabo é retratado nos filmes como uma figura folclórica.
E tem se dito hoje que não precisamos preocupar porque é apenas uma energia negativa que ronda sobre as famílias. E muitas vezes se apresentam soluções para se diminuir essa energia negativa. Mas também, meus irmãos, nós não podemos superestimar o inimigo. Como muitos falam, né, uma dor de cabeça é o diabo. Estava num curso uma vez, ali conversando e estudando, e fui surpreendido com uma atitude da pessoa que dava o curso, porque começamos o curso cedo, e tinha um irmão, um pastor, presbiteriano, ali, e ele estava cochilando, dormindo, toda hora ele dava aquela pescada forte, né? Sabemos como é isso. Aí o professor parou o curso e falou assim: meus irmãos, o diabo está aqui. Vamos orar para expulsar o espírito de sono que está no irmão. E fizeram logo ali um movimento todo para expulsar o espírito do sono. Aí no outro dia ele chegou bem, aceso, disposto, e a pessoa ali satisfeita porque a oração foi respondida, ele falou assim: não, eu dormi. Eu dei uma boa dormida, descansei, tinha viajado a noite toda. Então, meus irmãos, muitas vezes estamos superestimando as coisas que acontecem à nossa volta. Como uma senhora que chegou para o pastor e falou assim: pastor, só tem que orar para expulsar o espírito de adultério que está no meu marido. Ele falou assim: não, minha filha, não confunda espírito de adultério com demônio, é obra da carne, ele tem que arrepender e largar o adultério. Então, muitas vezes há uma confusão de ideias, de pensamentos, e nós precisamos ter muito discernimento, meus irmãos, e com relação a essas questões que dizem respeito ao inimigo. Paulo adverte a todos que foram alvos da eleição, foram alvos do amor de Deus, foram alvos desse chamado de Deus, como está no capítulo 1 do livro de Efésios, não é? Então o Senhor nos deu uma nova vida, já temos estudado isso. Então o Senhor nos colocou agora como uma nova sociedade, um povo de Deus, um povo santo do Senhor, e Ele nos convida a buscar novos padrões, para que possamos ter novos relacionamentos. É o que nós estudamos há pouco agora no capítulo 5, sobre os servos e senhores, pais e filhos, marido com a sua esposa. Então, uma vida realmente diferente. Mas aí o apóstolo Paulo, ele nos puxa de novo para a terra e fala assim: olha, mas nós estamos na terra e o diabo é o príncipe desse século. O mundo jaz no maligno, é o diabo que está presente. Então nós temos que viver dentro dessa vida cristã que o Senhor tem para nós, mas debaixo do poder de Deus, debaixo realmente dessa ação poderosa de Deus sobre a nossa vida, nos fortalecendo a cada dia. E Paulo, meus irmãos, ele fala da existência do diabo. Paulo fala a respeito de principados e potestades. Não explica se esses principados e potestades sejam uma hierarquia no exército diabólico do inferno. Não fala, ele não está preocupado em satisfazer a nossa curiosidade, se o diabo veio, como foi, essa coisa toda. Não é esse o propósito do apóstolo Paulo, mas advertir-nos quanto à hostilidade dessas forças malignas, para que possamos vencê-la. Meus irmãos, acompanhando a carta aos Efésios, se Cristo quebrou as paredes de separação que haviam entre as pessoas, o diabo vai fazer tudo para construí-las novamente. Se Deus nos convidou a viver uma vida de harmonia e pureza no lar, na igreja, no mundo, olha, o diabo
e os seus principados vêm com fúria jogar as sementes da discórdia novamente. Mesmo o reverendo Hernandes diz: enquanto a igreja dorme, o diabo sai à noite para jogar o seu joio maldito sobre os lares, sobre as vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos de nos colocar de forma correta nesse mundo, como cristãos. Pensem numa cena que encontramos na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 19. Algumas pessoas tentaram confrontar demônios. Vendo o apóstolo Paulo fazendo isso, resolveram então confrontar os demônios, dizendo: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Meus irmãos, os demônios responderam da seguinte maneira: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês são quem? E o texto diz que os demônios saltaram sobre eles, prevaleceu sobre eles, e eles fugiram desnudos e feridos. Que cena mais louca! Então, meus irmãos, a imagem que nós temos, isso aconteceu ali, foi registrado por Lucas no livro de Atos. Então, nós temos que pensar nessa cena e imaginar que os demônios é uma presença verdadeira. Eles ouvem, eles atacam, eles argumentam e eles prevalecem. Por isso Paulo afirma: olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra a carne e sangue que estamos em guerra. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que a nossa luta não é contra pessoas, são criaturas espirituais, malignas, que formaram um exército sob a direção do inimigo do Senhor, o diabo. E eles estão prontos, meus irmãos, dispostos a roubar, matar e destruir. John Stott e outros comentaristas, meus irmãos, eles resumem nesse texto, usando esse texto, 3 palavras para definir quem é o inimigo das nossas almas. A primeira é a palavra poderoso. É um exército poderoso. E o texto diz isso. São forças poderosas, são dominadores. A palavra dominadores aqui é cosmocratores, ou seja, cosmo é o mundo. Eles usavam essa palavra para se referir aos planetas, e que eles entendiam que eram os planetas que controlavam o destino da humanidade. Então, eles entendiam que o diabo era realmente um controlador poderoso, e por isso Paulo usa essa palavra aqui para designá-lo. Jesus falou que ele era o príncipe desse mundo, e João afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, meus irmãos, nós não podemos simplesmente ler esses textos sem que eles nos causem realmente uma preocupação e nos leve realmente a atitudes firmes e concretas. A segunda palavra que eu encontro é maligno. Esse exército é um exército maligno. As forças espirituais são forças do mal. Eles não estão buscando o bem de nenhuma família, de nenhuma pessoa. Ele não está com a intenção de trazer alguma coisa que venha satisfazer o coração das pessoas. Não, meus irmãos, são forças malignas. E nós precisamos de compreender isso. Não tem princípio moral, não tem código de ética, não tem bondade, não tem sentimento nobre, não conhece códigos de honra
e são malignos, diz o texto. A terceira palavra, meus irmãos, além de poderoso, maligno, é astuto. É astuto. Paulo fala que ele usa de ciladas, ele prepara ciladas. Meus irmãos, a cilada é como se fosse um local escorregadio onde nós caímos. São coisas preparadas, são armadilhas preparadas para que possamos cair. E ele se apresenta como anjo de luz, como anjo de luz. A Bíblia diz que ele entra num rebanho como uma ovelha, apesar de ser o lobo. Às vezes ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. Ele prefere, na verdade, ser ardiloso como uma serpente, e ele seduz. E eu creio que isso tudo acontece. E a gente sabe, meus irmãos, que a serpente, ela usa uma estratégia, depois usa outra, mas ela não quer nunca ser vista. Martin Lloyd Jones afirma que o diabo é tão astuto que ele faz de tudo para passar por desapercebido e ninguém pensar nele. E ele fala a respeito de um mal que está acontecendo hoje nas igrejas, que nós temos que nos atentar, por ser uma ação maligna, porque as pregações estão cada vez mais vindo como uma mensagem psicológica, tentando encontrar o erro nos sentimentos, nas coisas que nos acontecem no dia a dia, e o diabo está cada dia fora das nossas pregações, o diabo está cada dia fora das mensagens que têm sido pregadas por aí. É uma psicologização da religião. Ninguém tem culpa, nem o diabo tem culpa. A culpa é a sociedade, a culpa é o trânsito, a culpa são a correria do dia a dia. Perdeu-se, não tem uma pessoa culpada nessa história. A culpa é o mundo. E nós temos acreditado nisso, meus irmãos. Nós temos acreditado nisso, muitas vezes. Quantas pessoas têm acreditado nisso? É uma falácia do diabo, é uma astúcia, uma cilada, que muitos têm escorregado nela. Agora, a grande verdade, nós não temos força para lutar contra esse inimigo. Enquanto isso, ele tem atingido realmente cristãos, crentes, tem atingido famílias, maridos, esposas, tem atingido líderes que têm sido alvos desses dardos inflamados. E o que está acontecendo é que cada vez mais nós, como igreja, não estamos sabendo mais como lidar com o inimigo. Aliás, muitas vezes nem sabemos quem é o inimigo. David Simmons, um livro que ele fala sobre problemas psicológicos mesmo, que tem acontecido hoje no mundo, ele afirma que o diabo ele tem direcionado os seus dardos sobre algumas fraquezas que ele vê em nós. E ele tem conseguido, então, causar desânimo na vida das pessoas. Ele tem conseguido enfraquecer a fé das pessoas. Tem conseguido que as pessoas abandonem a igreja. Estamos vivendo hoje no momento dos desigrejados, isso tem sido falado toda hora, não é? As pessoas estão afastando da comunhão da igreja, do serviço cristão, do ministério. E ele fala que as armas, muitas vezes, são sim de natureza psicológica, ele traz medo, dúvida, e ele fala que a arma principal que ele tem visto é a culpa. A culpa que leva a pessoa a desenvolver um sentimento de autocondenação. E quando o diabo consegue causar esse sentimento de autocondenação, aí sim ele conseguiu paralisar o cristão. Essa autocondenação, meus irmãos,
faz com que a autoestima dele fique negativa. E ele paralisa o potencial que ele tem. Ele destrói os sonhos. Ele destrói os relacionamentos. Ele nos tira do serviço cristão e da comunhão da igreja. É uma arma mortal, diz o autor. Porque ele está falando a respeito de condenação. E o crente vai para o mundo, se envolve com as coisas do mundo, e é nessa hora que o diabo ataca. E convence essa pessoa de que o sangue de Cristo não é poderoso para poder resgatar, restaurar, tirar, perdoar e tirar do mundo. E ele então começa a viver distante do Senhor. Uma arma terrível. Tem outro autor, meus irmãos, John Benton, ele escreveu um livro muito interessante, Cristãos em uma Sociedade de Consumo, onde ele analisa esse consumismo que tem destruído a vida das pessoas. E ele fala que o diabo investe poderosamente no consumismo. Porque ao investir no consumismo, ele está conseguindo destruir tudo que Deus criou. E ele diz no livro que nós estamos caminhando para um mundo chamado o mundo em exaustão. O mundo está cansado, porque ele está destruindo toda a beleza da vida. Tudo porque ele está focando a vida das pessoas no materialismo e no consumismo. E ele fala que essa loucura em consumir vai transformar o mundo num deserto. Porque não há cuidado com as coisas, haja vista a água, as nascentes, a natureza, e nós vamos começar a sofrer consequências terríveis, e já estamos sofrendo esse calor terrível, esse descontrole climático, que já é consequência mesmo de toda essa situação consumista que cada vez vai piorar. E ele diz ainda que o consumismo tem sido a causa até da taxa de natalidade. Na Europa, o crescimento já está ficando negativo. Muitos países, esse crescimento já é negativo. E ele fala que o pensamento que está se construindo nos casais é o seguinte: por que gastar com filhos? Isso vai diminuir os recursos do nosso prazer. Meus irmãos, isso é diabólico. Isso é diabólico, porque com isso elimina a família, ele destrói a família, e o diabo ele investe em um mundo individualizado e não um mundo socializado. Ele quer pessoas que ficam solitárias num canto, sofrendo, sozinhas, sai com amigos, mas a hora que precisa de um apoio, não tem ninguém. E não sabe aonde procurar. Meus irmãos, o diabo, ele oprime. O diabo suga as forças espirituais. O diabo coloca prazeres, coloca tantas coisas, se ele não pode habitar o nosso coração, porque dentro da nossa vida já habita o Espírito Santo de Deus. Ele está em volta, nos convencendo de tudo que vai nos afastar da presença de Deus. Meus irmãos, como enfrentar tudo isso? É para isso que nós estamos aqui. Estou aqui para falar do diabo, já falei demais dele. Olha, o texto nos dá uma direção. E ele diz, em primeiro lugar, vista a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando eu leio essa expressão, meus irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, o que eu entendo, eu não vou falar da armadura de Deus, depois nós vamos ouvir e vamos estudar especificamente a armadura de Deus, mas o que eu entendo é que nós precisamos nos preparar para a guerra, é isso. Nós precisamos nos preparar, precisamos estar preparados para a guerra.
Precisamos nos vestir apropriadamente para enfrentar o inimigo, porque os dardos são inflamados. E nós precisamos estar dispostos para a luta e preparados para a luta. Ó, meus irmãos, eu vejo também que, além de nos colocarmos prontos para a guerra, é necessário que a gente tenha convicção. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Em vez de começar a pôr culpa numa coisa, pôr culpa no marido, pôr culpa na esposa, pôr culpa nos filhos, pôr culpa no patrão, pôr culpa nas coisas, no trânsito, na pessoa que te deu uma fechada no trânsito, em vez de pôr culpa em todo mundo, meus irmãos, nós precisamos de saber com quem realmente estamos enfrentando, lutando, quem é o inimigo das nossas almas, quem realmente quer destruir o nosso lar, quem quer roubar a alegria de dentro da nossa casa, quem quer tirar a bênção de Deus que foi ministrada sobre um casal aqui à frente, a bênção de Deus que foi ministrada sobre o filho na hora de um batismo, a bênção de Deus que tem sido ministrada. Meus irmãos, nós não podemos perder o foco, é necessário convicção. E esse é o ponto. Esse é o ponto-chave da mensagem, meus irmãos. Nós temos que ter a certeza que o diabo está amarrado. Muitas pessoas, quando ouvem isso, ficam a pensar: ó, pastor, se ele está amarrado, a corda está muito comprida. Né? Porque o que vemos, o diabo está solto no planeta Terra. O Senhor Jesus diz: o diabo é um adversário, o mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que o campo de batalha foi o Calvário. E Paulo aos Colossenses, ele fala que ali o diabo foi exposto à vergonha, juntamente com os principados e potestades. Então, naquele momento, o diabo foi realmente impedido de fazer o que ele quiser contra os servos do Senhor. Se temos o Senhor Jesus, nós estamos em nós uma coisa que a Bíblia chama de reino de Deus. Meus irmãos, o reino um dia será eterno, mas hoje o reino é verdadeiro. O reino está em nós. O Senhor Jesus afirmou isso. Quando perguntaram para ele: onde está quando virá o reino? Ele falou assim: olha, o reino de Deus está dentro de vós. É o domínio de Deus, é o cetro do poder do soberano. O diabo não nos toca, porque o Senhor Jesus tem as ações diabólicas sob controle. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que essa luta é ganha aqui na terra, quando nós nos colocamos no altar de Deus, na presença de Deus. Quando lemos a respeito do reino de Deus, nós vamos descobrir, meus irmãos, que esse reino, ele é real, ele é verdadeiro hoje. Ele é verdadeiro hoje. E eu vejo que o Salmo 90, que muita gente abre no Salmo 90 e deixa na sala lá para espantar a energia negativa. Meus irmãos, aquele salmo tem que ser lido, tem que ser compreendido, tem que ser vivenciado, porque ele está dizendo que não há poder do inimigo sobre a nossa casa. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Os seus anjos darão ordens ao nosso respeito, para que ele nos guarde em todos os caminhos. Então, quando lemos Apocalipse capítulo 20, fala a respeito do reino de Deus ali, e diz que por um breve tempo o diabo será solto. Aí sim, meus irmãos, aí sim. Mas ali está falando de um reino, está falando de um milênio, e o milênio é exatamente o tempo do reino de Deus, que ainda não é completo, mas ele é pleno e verdadeiro. Então nós já vivemos nesse reino, e vai chegar um momento que o diabo será solto, porque o autor está querendo mostrar
que ele, meus irmãos, ele age sobre a permissão de Deus. E se nós buscarmos o Senhor, se nós vivermos em comunhão com o Rei, se nós tivermos o Senhor Jesus realmente ativo, se nós não entristecermos, apagarmos o Espírito Santo de Deus, nós vamos viver sempre uma vida de vitória. Nós precisamos de crer na suficiência de Cristo diante das hostes malignas. John Packer, ele explica que quando o texto diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, ele explica que nenhuma oposição poderá nos esmagar, meus irmãos. A suficiência de Deus é a declaração que Ele nunca vai abandonar o compromisso da sua aliança conosco. Isso é maravilhoso. Ele nunca vai abandonar a sua aliança. É necessário ter uma aliança com Deus. É necessário que renovemos essa aliança. Quando alguém faz um contrato, é necessário um mediador. Nós fazemos um contrato, levamos no cartório, o tabelião ali se torna um mediador. E quando Deus fez uma aliança conosco, Ele estabeleceu o mediador, o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que garante que mesmo que não tenhamos força alguma, essa aliança vai se cumprir. Se eu não dou conta, o Senhor Jesus, Ele garante que essa aliança é verdadeira. Então é necessário renovar essa aliança. E eu vejo, meus irmãos, na história, algumas coisas. Vemos na igreja primitiva, ficamos assim, às vezes, lemos as ações na igreja primitiva, ficamos encantados, né? Mas no ano 323, Constantino, imperador, ele resolveu transformar a religião numa coisa política. Ele declarou por decreto que todo mundo agora era cristão. E então foi a hora que o diabo fez com que o povo se esquecesse de que era necessário uma aliança. E a igreja, então, durante toda a Idade Média, ela ocupou o lugar de Cristo. O poder estava na mão da igreja. O poder estava na mão do clero. Não precisava de aliança. Aí, meus irmãos, vêm os pré-reformadores e começam a pregar de novo sobre a Bíblia e relembrar o povo que era necessário uma aliança com Deus. E vêm os reformadores e há um avivamento a partir dessa declaração da aliança de Deus, que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa, que nos dá vitória. E aí, meus irmãos, há uma renovação de novo na igreja. Mas aí vem o diabo novamente com o racionalismo, o iluminismo, dizendo que não precisava mais de aliança. E a igreja se esquece da relação que precisa ter com Deus. E ela esquece, meus irmãos, que essa aliança era fundamental no relacionamento. Aí Deus manda os avivamentos, muitos, cidades inteiras renovando a aliança com Deus, pessoas, milhares de pessoas se entregando ao Senhor novamente. E agora vivemos num tempo complicado. Vivemos num tempo, meus irmãos, onde estamos novamente com essa percepção no ar de que não é necessária aliança com Deus. Pregou-se que se antes Deus estava morto, agora Deus não existe. E nós estamos aí vivendo num mundo onde é o existencialismo que manda, aquilo que você tem vontade você faz, não importa se é do diabo, nada é do diabo, tudo é bom, tudo dá prazer, então é possível. Então vivemos hoje numa filosofia diabólica e nós estamos vendo que as igrejas muitas vezes estão entrando nesse marasmo espiritual, meus irmãos, nesse mundo relativista.
E eu digo, sem medo, que está na hora de renovarmos a nossa aliança com Deus, meus irmãos. Está na hora de nós restaurarmos a nossa relação íntima com Deus, para que Ele, quando o Espírito Santo dele venha renovar o nosso entendimento, venha nos dar discernimento para enxergar aquilo que não é de Deus, para que possamos renovar os nossos lares, para que nós possamos renovar os nossos relacionamentos. Meus irmãos, o divórcio está entrando tranquilamente dentro dos lares crentes, e ninguém faz nada. É como se fosse uma coisa normal. Tantas ideias que estão surgindo, leis que estão sendo aprovadas no país, como se Deus não estivesse no controle. Está na hora da igreja se levantar, está na hora de nós reagirmos, está na hora de maridos e esposas dobrarem o joelho no chão e renovar a sua aliança para proteger o seu lar, proteger os seus filhos. Está na hora, meus irmãos, de nós nos dobrarmos diante do Senhor e renovar a nossa aliança com Ele, pedindo misericórdia para o nosso país, para que seja repreendido toda a ação do inimigo contra o país, contra o nosso governo, contra as igrejas, para que possamos sair desse marasmo que vai levar fatalmente a uma derrota nos lares, lares destruídos, divórcios, estatísticas de divórcio, de aborto, aumentando cada vez mais. Está na hora de um avivamento, meus irmãos. Está na hora de renovarmos a nossa aliança com Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O Senhor nos abençoe, que possamos refletir sobre tudo isso, queridos. O Senhor nos faça pensar. O Senhor nos dê humildade de ver realmente a nossa vida, de analisar, de refletir a nossa vida e pedir ao Senhor realmente que venha nos dar a vitória, para que a autoridade do Senhor Jesus seja restaurada na vida da igreja, a autoridade do Senhor Jesus seja restaurada na sua vida, para que possamos resistir ao diabo, para que possamos repreender o diabo. Em nome de Jesus, nós não temos força, mas temos em nós aquele que já venceu o diabo, para que possamos expulsá-lo dos nossos lares, para que possamos ter vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vamos cantar um cântico, louvando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar de Deus, consagrando a nossa vida, e ao sairmos daqui, possamos realmente estar buscando, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Cantemos, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Colocamos as nossas vidas diante do nosso Deus essa noite para honrar. Este é o meu desejo, Senhor, de
vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o nosso desejo, Senhor, te honrar das nossas vidas. Este é